Caríssimos fiéis, caríssimos irmãos, comemoramos hoje a festa de São Pascal Bailão, um franciscano, um irmão muito simples da ordem. A ordem franciscana nasceu diretamente do desejo de Deus de reformar a igreja naqueles tempos, que, pela corrupção dos costumes, pelo amor às coisas desta terra e pelo desprezo das coisas divinas, muitas vezes, e especialmente na Idade Média, na época de São Francisco de Assis, os eclesiásticos, os clérigos, todos aqueles que compunham o corpo eclesiástico, a hierarquia, até mesmo os postos mais altos, não viviam de acordo com a vocação que lhes era chamada e não davam, de modo algum, um testemunho íntegro daquilo que é a fé católica ou aquilo que se espera de um sacerdote, especialmente aqueles que são bispos, cardeais e até mesmo papas. São Francisco, fundador da ordem franciscana, era um homem, antes de sua conversão plena, que gostava das coisas do mundo. Era um homem de festas. A tradição diz que nunca pecou, porém, mortalmente. E que, depois de sua conversão, diretamente tratou de construir novamente a igreja. O Papa de sua época teve um sonho, vendo que um pobre frade, um pobre monge, estava segurando toda a igreja de desmoronar. Muito simbólico que o Papa, enquanto dormia, teve esse sonho e realmente São Francisco estava tratando de reconstruir a igreja. Isto passou para os seus filhos, e um deles é São Pascal Bailão. Ele, especialmente, é um santo um pouco curioso. Aqueles que leem a sua vida veem que era um santo muito alegre, um santo que sempre estava feliz, que não era um santo que murmurava, não era um santo que estava triste. Muitas vezes se passa na vida religiosa, propriamente dos monges, que são mais taciturnos, são um pouco mais reclusos, solitários. Já São Pascal Bailão, ao contrário, é dito que tudo o que fazia, fazia com alegria. E se tinha alegria, é por um simples motivo: a pobreza que ele tinha em sua vida. Vivia de forma pobre, vivia de forma simples, vivia de forma totalmente abnegada. Ele, realmente, e por isso também nós, que somos católicos fiéis, devemos ver o exemplo deste homem. Toda a sua vida e os milagres que fez também, e todo o seu exemplo, se foi porque ele viveu a regra de São Francisco como deve ser vivida. Não somente de nome, não somente de boca, mas em todos os seus atos. E por isso era um irmão simples. Não era um teólogo, não era um doutor, não era um homem de letras. Era um homem de oração, piedade e recolhimento. E tristemente, grande parte da ordem, isto nos tempos bons da igreja, na Idade Média, foi se perdendo. Não somente os franciscanos, mas outras ordens também. A degeneração eclesiástica é profunda, antiga e ainda está sob observação até onde vai essa decadência no Ocidente. E, graças a Deus, ainda mesmo após São Francisco, já na modernidade, alguns dos seus frades conseguiram imitar perfeitamente o seu exemplo. Um deles é São Pascal Bailão. Mas, se olhamos, sim, a ordem franciscana possui muitos santos, mas vemos também que ao longo de sua história teve muitos problemas, assim como qualquer ordem ou qualquer congregação religiosa, e que, tristemente, ao passar dos séculos, a ordem da pobreza foi se esquecendo do seu seráfico pai São Francisco, foi se esquecendo dos exemplos dos santos, como São Pascal Bailão, e lentamente foi tragada pela modernidade. Muitos, já antes do Vaticano II, inclusive muitos ajudaram na criação da Missa Nova, faziam parte de ordens religiosas, eram franciscanos, e muitos tinham mais amor à riqueza do que à pobreza. Tinham mais amor às coisas do mundo do que propriamente à religião e o exemplo de São Francisco. Isso nós vemos na história eclesiástica. Nós vemos essa não aceitação de exemplos mais simples, como São Francisco, como São Pascal Bailão, como tantos outros frades da ordem dos franciscanos. E até mesmo os mais doutos, como São Boaventura, era um homem de extrema pobreza, de extrema humildade, de extrema simplicidade. Não era um homem de opulência, não era um homem de festas, não era um homem de riqueza, não era um homem que amava as coisas da terra,
Não era alguém que amava os altos cargos eclesiásticos? Ele mesmo recusou, de início, o chapéu cardinalício, porque preferia servir como franciscano no convento do que participar da corte papal. Este é o exemplo que não somente São Boaventura, São Pascal Bailão, que era um pobre frade, também São Francisco e toda a ordem franciscana nos dá: a pobreza, a humildade, não buscar as coisas deste mundo, mas do próximo. Especialmente hoje. Hoje se negocia demasiado a fé. Algo que não se negocia, algo que não se discute. A fé não tem preço. As coisas do mundo possuem algum preço. O ouro, o metal, o cobre, a prata possuem um preço. Nossa fé não. Quando a fé se coloca como negociável, ou se nós podemos abandonar certos princípios em nome de uma boa ação, de uma unidade, de um adornamento com a modernidade, tudo se perde. E muitas vezes é melhor viver pobre, humilde, esquecido, do que aceitar as coisas deste mundo, as coisas da riqueza e acabar perdendo a nossa alma. Esse é o exemplo que toda a escola franciscana nos dá, especialmente na festa de hoje de São Pascal Bailão, e que devemos buscar imitar. É verdade, a igreja está em crise, não temos, como outrora, nossas igrejas, nossas catedrais, todo o amparato dos estados católicos, mas temos aquilo que construiu tudo isso, que é a fé. E sem a fé, tampouco retornaremos às catedrais, tampouco retornaremos aos estados católicos e tampouco nos salvaremos. As coisas essenciais, primeiro, o resto é secundário. Antes de mais nada, a fé, e se necessário, a fé com pobreza, que é verdadeiramente a única riqueza que nos importa. Ave Maria Puríssima, sem pecado original concebida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.